E aí, galera, tudo bem com vocês? Galerinha, é o seguinte, professor Walter na área, aula de orientação de estudos para vocês, da segunda série do ensino médio. Galera, essa semana vocês tiveram aula, aliás, semana passada vocês tiveram aula no Centro de Mídias e nessas aulas foram discutidas várias coisas, dentre elas uma escola literária ou um período literário que a gente chama de parnasianismo. Vocês lembram disso? Vocês estudaram bem isso? Estou aqui para ajudar vocês. Beleza, galera? Vamos junto. Beleza? Vocês já pegaram material aí? Pegaram? Por que não pegaram ainda? Galerinha, vamos pegar o material aí. Beleza? Não pegaram ainda? Vou dar um tempinho. Pausa esse vídeo, vai lá pegar o material e a gente volta. Beleza? Pegaram? Então vamos lá. Seguinte, galera, falei para vocês um pouquinho, né? Parnasianismo, é isso que a gente vai tratar aqui. É um vídeo curto, é uma aula curta para ajudar vocês, tá bom? Então vamos lá, vamos com calma, vamos com tranquilidade. Se tiver algum problema, pausa o vídeo, tenta ver de novo. Qualquer coisa, pergunta para nós, a gente está à disposição, tá? Tanto eu quanto a professora de língua portuguesa, tá bom? Vamos lá, galera. Parnasianismo. A gente estava falando, vocês aprenderam várias escolas literárias. Aí a gente chega no momento que tem o parnasianismo. O parnasianismo, de certa forma, ele aparece ao mesmo tempo, galera, que o realismo e o naturalismo. Então a gente tem na linha temporal, a gente tem três escolas literárias coexistindo. Ou seja, elas existem, elas aparecem, elas estão ao mesmo tempo na história, tá? No mesmo período de tempo. Legal? Vamos ver qual a diferença que aparece aí. Por que parnasianismo? Por que desse nome? Os nomes vêm de onde, galera? Então a gente vai tentar discutir um pouquinho sobre isso. Ok? Vamos lá. De olho na tela, vamos olhar para esta ideia. Parnasianismo é um período literário. Alguns chamam escola literária, mas isso entrou um pouco em desuso por conta de alguns críticos não entenderem que escola literária é uma ideia muito boa. Então a gente chama de período literário, movimento literário, tá bom? Então o parnasianismo foi contemporâneo do realismo e do naturalismo, tá? Falei isso para vocês agora. Ele foi contemporâneo, apareceu ao mesmo tempo, estando, portanto, marcado pelas ideias cientificistas revolucionárias do período. Galera, lembrando que isso aqui é um resumo muito curto, muito rápido, tá bom? A gente poderia aprofundar isso aqui e a gente poderia gastar mais tempo. É uma ideia, mas para este momento nós vamos fazer uma coisa mais resumida, uma coisa mais rápida, um bate-bola, ok? Vamos lá. Juntamente com as escolas referidas acima, então juntamente com realismo e naturalismo, o parnasianismo constitui um grupo dos movimentos literários que reagiram diretamente contra os princípios do romantismo. Como assim contra os princípios do romantismo? Galera, é o seguinte, a gente tem a escola literária anterior a essas três que nós citamos ali, nós temos essa aqui, que apareceu antes, o romantismo. Gostaram da minha letra, eu sei, pode elogiar. Eu fiz caligrafia antes de preparar essa aula para vocês. Galera, então, ó, apareceu antes. Essas escolas literárias, não vou falar escola, né? Esses movimentos literários, eles aparecem justamente para combater o romantismo. Não que isso seja terrível, o romantismo é ruim. Não, ele tem uma ideia e uma característica diferente. Percebe? Por exemplo, o romantismo ele tem mais subjetividade, sentimentalismo, idealização. As mulheres são perfeitas. O romance dá tudo certo. A mulher fica com o homem no final. O índio fica com a mulher, a mocinha. Entende? Tudo dá certo. É um happy end. É um final feliz. Mas aqui essas escolas literárias, realismo, naturalismo e parnasianismo, vêm exatamente para combater essa ideia do romantismo. Ok, claro isso? Então, o realismo ele ataca a subjetividade romântica, subjetividade, o eu, tá?
Ataca a idealização romântica. A mulher é perfeita, ela é colocada num pedestal como se ela não tivesse defeito algum. E nós sabemos aqui, cá entre nós, que todos nós temos defeitos. Vocês estavam esperando eu falar que a mulher tem defeito, né? Todos têm, ok? Beleza? Ataca também o sentimentalismo. Porque, ele fico triste se não aconteceu isso e tal. Então, a ideia aqui, e como nós iremos trabalhar o parnasianismo, esquece sentimental, esquece essa ideia de sentimentos, tá bom? Então, Clara, essa é um quadro aqui, galera, o espelho de Vênus, né? É uma imagem muito bonita que retrata este período, ok? Teríamos mais tempo, caso tivéssemos mais tempo, descreveríamos com mais tranquilidade esse espelho. Aliás, vou deixar como tarefa para vocês. O que vocês entendem dessa imagem? Tendo em vista isso que eu acabei de falar. O que vocês entendem desta imagem aqui? Anota no caderno aí, depois eu vou conversar com vocês. Galera, vamos lá. Parnasianismo. Então, o termo parnasiano deriva de uma antologia, Le Parnasse Contemporain. O Parnaso Contemporâneo. Eu sei que vocês adoraram a minha pronúncia maravilhosa. Publicado em fascículos de março a junho de 1860, com os versos de alguns poetas franceses, certo? Então deriva disso esse nome parnasiano, vem dessa antologia aqui, Le Parnasse Contemporain. Melhorou, né? Então, esses poetas eram Théophile Gautier, Leconte de Lillet, entre outros. Galera, se a pronúncia estiver legal, não tem problema, interessante a gente entender a ideia, ok? Eu sempre falo isso quando eu quero me safar de alguma coisa. Então vamos lá. Eles defendiam a necessidade de se tratar os temas poéticos de modo mais objetivo. Então, esquece o sentimentalismo, seremos objetivos, certo? Pondo fim às lamúrias do romantismo. Olha que parte interessante, as lamúrias do romantismo. Aquele sofrimento exacerbado, aquele chororô, tá? Segundo esses poetas, a arte não existe para a humanidade, para a sociedade ou para a moral. Como assim? A arte não existe para a humanidade, para a sociedade ou para a moral, mas para si mesma. A arte tem um fim em si mesma. É esta a ideia do parnasianismo. Se fôssemos resumir, seria isso. A arte possui um fim em si mesma. A arte existe por conta da arte. A arte não existe porque eu tenho sentimentos e eu quero mostrar através dela. A ideia do parnasianismo não é essa, tá? Em outras palavras, a finalidade da arte era, para ele, a própria arte. Essa será a principal característica da estética parnasiana. Galera, anotem isso aqui no caderno de vocês. Anotem isso aqui. Eu não sei se vocês estão enxergando, se está muito pequeno, se eu não estou destacando muito, tá bom? Eu não sei se está bem destacado aqui, tá? Mas eu queria que vocês anotassem isso aqui, tá? Legal? Arte pela arte. Essa é a ideia do parnasianismo. O ideal da arte pela arte. A arte tem um fim em si mesma. Guardem esta mensagem em vossas mentes, meus amados. Parece o poeta do Apocalipse, né? Vamos lá. Parnasianismo. Parnaso, então, também tem referência ao monte da Grécia Central, onde a antiguidade acreditava-se que habitava o deus Apolo, o deus das artes, do sol, da profecia. Se ele é o deus das artes, deus Apolo, e o Parnaso é esse monte, então nós vamos colocar o nome nesse movimento literário de parnasianismo. Essa é a ideia. Ok? Legal? Vamos lá. O parnasianismo pode ser associado à Belle Époque, época dourada das elites europeias. Pergunte aos professores de história de vocês, tá bom? O cancan, os cabarés e cafés parisienses. Então essa época de ouro, tá? As janotas que bebem licor e as prostitutas de alta classe formam a imagem frenética de um mundo enriquecido e alegre. É a partir esse o contexto que nós temos que nasce o parnasianismo, a princípio lá na França. Ok, vamos lá. Uma certeza inabalável preside esse mundo, a de que ele é eterno e superior, certo? Esta é a ideia da época. O mundo, ele é eterno e superior. Assim, o parnasianismo é a tradução poética de um período de euforia, de relativa tranquilidade social, no qual a forma se sobreporá
as ideias. Anotem isso aqui, meus queridos. A forma se sobrepõe às ideias. Não tinha falado para vocês anteriormente o ideal da arte, letra maravilhosa, pelo quê? Pelo quê? Pela arte. Isto. O ideal da arte pela arte. Então, o que interessa para mim é a forma e não o conteúdo. Guardem isso. O que interessa para o parnasiano é a forma e não o conteúdo. Não interessa o que eu vou dizer, interessa como eu escrevo, como eu coloco aquilo no papel. Perfeito? Nossa, perfeito, maravilhoso. Vamos lá. Desde a década de 1870, as ideias parnasianas já estavam sendo divulgadas. No final dessa década, o jornal carioca Diário do Rio de Janeiro publicou uma polêmica em verso que foi conhecida como a Batalha do Parnaso. De um lado, os adeptos do realismo e parnasianismo, do outro, os seguidores do romantismo, um contra o outro aqui, uma batalha frenética, maravilhosa. Galera, o marco inicial do parnasianismo brasileiro, a gente não está falando da França até agora? Então, no Brasil, foi em 1882. Ah, professor, você não falou até agora a data. Tá aqui, garota, meus amigos. No Brasil, 1882, o surgimento do parnasianismo. Claro, galera, que isso aqui são dados para a gente estudar, mas obviamente que não foi, vamos começar o parnasianismo hoje. Não é assim que funciona, beleza? A gente pode discutir isso em outras aulas, ok? Então, a publicação de fanfarras de Teófilo Dias. Guardem este nome. Este cara é o poeta que inicia o parnasianismo no Brasil. Tranquilo até aqui? Tá tudo muito fácil, né? Muito fácil, cara. Vou destacar algumas coisas para vocês, algumas características para ficar moleza. O que é o modelo parnasiano? Opção por uma poesia descritiva. Guarde essa palavra, descritiva. Eu prefiro mais a descrição do que o sentimentalismo. Eu prefiro mais usar imagens que apresentem de modo imparcial fenômenos naturais, fatos históricos. Eu quero descrever, sem sentimentalismo. É lá do romantismo. Preocupação com a técnica da composição, o metro, o ritmo, a rima, a estrofação. Pessoal, lembra quando a gente falou que a forma é mais importante? O que é a forma de um texto? O que é a forma de um poema? É a metrificação. Como eu coloco esse poema? É o ritmo que ele tem, é a rima que ele tem e são as estrofes que ele possui. Bom, tudo precisa ser harmonizado de modo que obtivesse a perfeição formal. Outra característica fundamental do parnasianismo. Perfeição formal. A forma tem que ser perfeita, tem que ser lapidada. Como a gente faz a lapidação, como é o ourives. Ele vai lapidar o ouro, a pedra preciosa. Assim deve ser o poeta parnasiano. Ele tem que lapidar o poema para que ele fique perfeito, para que a rima dê certo, para que a metrificação fique perfeita, a estrofação combine. Não interessa o que está sendo dito, mas como está sendo dito. Beleza? Tentativa de se manter uma postura impassível diante do objeto do poema, para evitar excesso de sentimentalismo romântico. Resgate de temas da antiguidade clássica. Defesa da arte pela arte, já destaquei isso antes com vocês. A poesia deveria ser composta com um fim em si mesmo. Busca da palavra exata, que muitas vezes beirava o preciosismo. Fabuloso isso. Alguns dos poetas principais, galera, não vou me deter aqui para a gente não gastar muito tempo, mas vocês podem procurar. Teófilo Dias é um dos maiores poetas parnasianos. Vicente de Carvalho é outro, tá? Esses são os poetas que a gente chama, são os brasileiros, tá bom? Esse aqui nasceu em São Luís, tá bom? Esse aqui nasceu, o Vicente de Carvalho nasceu em Santos, tá bom? Estudou na Faculdade de Direito, ok? Luiz Delfino também, esse aqui nasceu em Santa Catarina, faleceu no Rio de Janeiro, tá bom? Também outro grandiosíssimo poeta, Francisca Júlia, outra poeta fabulosa, tá bom? É outra fenomenal. Mas aí a gente vem para a tríade parnasiana, e aqui eu quero chamar a atenção de vocês para esses três senhores. Quem são esses três senhores? Apresento-vos agora. Olavo Bilac, o maior de todos, o maior poeta parnasiano, que mais para frente
ele vai ser zoado pelo Manuel Bandeira lá no modernismo brasileiro. Eu vou tirar maior sarro desse cara. Por conta disso, galera. Não interessa muito o que está sendo dito, não, interessa a forma, tudo bonitinho, tá? Ele tira sarro até do pai do Olavo Bilac. Depois vocês podem procurar, o Manuel Bandeira é um dos maiores poetas do modernismo brasileiro. Fantástico, fenomenal. Mas esse cara aqui é muito bom também. Olavo Braz Martins de Bilac. Olavo Bilac. Esse é o principal poeta parnasiano, tá bom? Ele é conhecido pela literatura infantil, participação cívica. Ele era republicano, nacionalista. É o poeta responsável pela criação. Olha aqui, fantástico. Foi o responsável pela criação da letra do hino à bandeira. Antigamente a gente cantava na escola, não é do tempo de vocês não, mas existiu o hino da bandeira, muito bem feito, foi o Olavo Bilac que fez. Além disso, ele tem várias obras, galera, várias obras. Destaco para vocês esse poema aqui, poema em língua portuguesa, chama-se Poema Língua Portuguesa, tá? Última flor do lácio, inculta e bela, és a um tempo esplendor e sepultura, ouro nativo que na gangue impura a bruta mina entre os cascalhos vela. A morte assim, desconhecida e obscura, tuba de alto clangor, lira singela, que tens o tron e o silvo de procela, e o arrolo da saudade e da ternura, amo o teu viço agreste o teu aroma, de virgens selvas de oceano largo. Amo-te, ó rude e doloroso idioma, em que da voz materna ouvi meu filho, e em que Camões chorou no exílio amargo, o gênio sem ventura e o amor sem brilho. O que vocês entenderam? Pode falar pra mim, quero ouvir. Nada? Pelo amor de Deus, gente. Isso, poema parnasiano, ele tem mais a ver com a forma do que com o conteúdo, exatamente. Então, no soneto, o que ele escreve no primeiro verso? Última flor do laço, inculta e bela, se referindo ao idioma o quê? Português, a língua portuguesa, galera. Como a última língua derivada do latim vulgar, falado no Lácio. Fabuloso, ele sabe de história e ele coloca isso aqui. As línguas latinas são aquelas que derivam do latim, mais faladas hoje que a gente tem, francês, espanhol, italiano e português. Legal, galera? Beleza, vamos lá. Essa aqui eu quero ler com vocês, que essa aqui tem uma parte fundamental que traz a ideia do que é o parnasianismo, tá? Profissão de fé. Não quero os Zeus Capitolino, Hercule Belo, talhar no mármore divino com um camartelo, que outro, não eu, a pedra corte para brutal, erguer de Atene o altivo porte descomunal, mas que esse vulto extraordinário que assombra a vista seduz-me um leve relicário de fino artista. Invejo ourives quando escrevo, imito o amor, com que ele em ouro o alto relevo faz de uma flor, imito-o, e pois nem de Carrara a pedra firo, o alvo cristal a pedra rara, o ônix prefiro. Por isso corre por servir-me sobre o papel, a pena como em prata firme, corre o cinzel. Corre, desenha, enfeita a imagem, a ideia veste, cinge-lhe o corpo a ampla roupagem azul celeste. Torce, aprimora, alteia, lima a frase e, enfim, no verso do ouro engasta a rima, como um rubim. Quero que a estrofe cristalina, dobrada ao jeito do ourives, saia da oficina sem um defeito. Senhores, sei que o tempo é curto, a gente está tentando fazer o mais rápido possível, mas preciso chamar a atenção de vocês para essas coisas aqui. Invejo o ourives quando escrevo. Eu não falei para vocês do ourives que talha, que faz todo o trabalho de talhar o ouro e tal? Ele inveja, porque ele quer que o poema dele seja assim. O poema dele tem que ser talhado, tem que ser nos mínimos detalhes, a forma tem que ser perfeita. Lembra da forma? Arte pela arte. Forma importa mais do que conteúdo. Quero que a estrofe cristalina, que está falando do poema, dobrada ao jeito do ourives, certo? Saia da oficina sem um defeito. Ele quer perfeito. É a perfeição, o rigor formal. Beleza? Tranquilo, galera. Esse é o outro da tríade parnasiana, o Alberto de Oliveira. Aqui eu coloquei as obras dele, depois vocês podem pausar o vídeo para ver.
Raimundo Corrêa, mesma situação, nasceu no Maranhão, esse nasceu no Maranhão. E aí vocês vão ver as obras dele também. Vocês podem pausar para ver. E nós iremos para a música do parnasianismo. Eu separei especialmente para vocês, coloquei aqui onde está disponível a letra, a canção, enfim, senhores. Eu quero que vocês... meu Deus. Quero que vocês ouçam. É maravilhosa. Olha que bonito, galera. Lapidação das palavras, presente o descritivismo. A arte pela arte é o ideal do parnasianismo. Lapidação das palavras, presente o descritivismo. A arte pela arte é o ideal do parnasianismo. Métricas são perfeitas, formalismo da poesia, preferência pelos sonetos, volta da mitologia. É uma poesia plástica, palavra matéria-prima, imagens com muitas cores, ricas são as suas rimas. Lapidação das palavras, presente o descritivismo. A arte pela arte é o ideal do parnasianismo. Lapidação das palavras, presente o descritivismo. A arte pela arte é o ideal do parnasianismo. Olavo Bilac é um príncipe, um ourives da palavra. Além do amor sensual, patriotismo exaltava. Na profissão de fé, criou o manifesto parnasiano. Não quis saber dos problemas considerados humanos. Lapidação das palavras, presente o descritivismo. A arte pela arte é o ideal do parnasianismo. Lapidação das palavras, presente o descritivismo. A arte pela arte é o ideal do parnasianismo. Na tríade parnasiana temos Raimundo Corrêa, além de Olavo Bilac e Alberto de Oliveira. Alberto de Oliveira é ortodoxo, preso ao rigor formal. Corrêa aproxima-se do romantismo com a mulher ideal. Lapidação das palavras, presente o descritivismo. A arte pela arte é o ideal do parnasianismo. Lapidação das palavras, presente o descritivismo. A arte pela arte é o ideal do parnasianismo. Galera, maravilhoso isso, né? Maravilhoso. É legal, o que eu acho massa nessa música é assim, ela quase não fica na cabeça, né? Tipo, você tá de boa, lapidação das palavras, presente no descritivo. Não fica na cabeça? Maravilhoso. Arte pela arte é o ideal do parnasianismo. Galera, não sei se me fiz entender de forma perfeita, ótima. Espero que vocês tenham gostado. Aqui está a referência bibliográfica de onde eu tirei essas ideias. Estão nesses slides. Se tiverem dúvidas, perguntem. Não fiquem acanhados. Estamos aqui para isto. Já acabou a aula. Não chorem. Galera, estamos juntos sempre. E vamos voltar logo, se Deus quiser. Tá bom? Por enquanto, fiquem em casa. Descansem bastante. Aliás, estudem bastante. Falei errado. Corte isso aqui, tá? Eu cortar isso aqui da aula. Galera, um grande abraço, tudo de bom. Aqui é o professor Walter, falou, valeu!